Todos os anos celebramos em 1º de dezembro o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Essa data constitui uma oportunidade para apoiar as pessoas envolvidas na luta contra o HIV e melhorar a compreensão do vírus, como um problema de saúde pública global. Acompanhe. Nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, nós vamos falar de um assunto bastante importante. Hoje é o dia em que a gente toca no assunto sobre a AIDS. Essa doença que muitas vezes é silenciada, as pessoas não entram em discussão sobre este assunto, mas é importante a gente falar sobre ele. Está aqui comigo o Dr. Vanderlei Madaloso, que é infectologista, e a gente vai falar sobre os números aqui de Erechim. Doutor, bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Pois é, doutora, a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis, elas já existem há muitos anos. Porém, nos últimos anos, em virtude da Covid e outras doenças que surgiram, essas diminuíram o seu radar de atingir a população. Como é que estão os números aqui em Erechim? E essa doença ainda atrapalha bastante o Sistema Único de Saúde? Na verdade, a gente teve, vamos dizer assim, não doenças novas, né? Mas algumas epidemias, principalmente a do Covid, que silenciaram um pouco as informações sobre HIV/AIDS. E hoje a gente continua no mesmo ritmo, né? Claro que a gente tem alguns números um pouco menores na região toda no Brasil, mas a região sul ainda do Brasil, ela continua ainda com níveis altos, né? Eu estava falando contigo fora do ar, aqui em Erechim a gente teve praticamente quase 30 casos novos nesse ano, que dá uma média de um caso a cada 10, 12 dias. Então são números bem importantes, né? Uma doença que hoje ela é totalmente evitável, seja pelo uso do preservativo, né? Fácil de diagnosticar. Hoje a gente tem exames muito simples, exames teste rápido, que em 15 minutos nós temos os resultados. E isso impacta muito no Sistema Único de Saúde, né? Hoje um paciente com HIV/AIDS, ele demanda, além, claro, das consultas com o médico infectologista, uma série de exames, uma série de acompanhamentos, além, claro, do custo do tratamento. É bom a gente sempre lembrar que o Brasil ainda continua sendo o único país com medicamento gratuito, então isso onera bastante, né? Mas a qualidade de vida, a sobrevivência dos pacientes, né? Isso melhorou muito com os tratamentos. Então é uma doença ainda que está há quase 40 anos aí que a gente acompanha e que até o momento não tem cura, e as pessoas ainda parecem que tem medo ainda, né, de tentar fazer o diagnóstico, de fazer os exames, mas a gente está junto, acompanhando e tentando levar as informações para todos. Doutora, a forma de transmissão, vamos relembrar para as pessoas estarem cientes. A transmissão hoje a gente tem 3 formas, tá? A relação sexual, que continua sendo a maior, quase 85% dos casos são através da relação sexual. Nós temos a transmissão através do sangue, que aí a gente engloba 3 situações: a transmissão vertical, ou seja, a mãe que é positiva e passa para o nenê durante a gestação. Os usuários de drogas injetáveis, né? Então seja pelo compartilhamento de seringas de alguém portador, pode contaminar uma outra pessoa, e também pela transfusão de sangue, que é muito raro, mas infelizmente ainda pode acontecer. Certo. E o último seria o aleitamento materno. Então a mãe que ela é hoje portadora do vírus, ou seja, ela é uma paciente HIV positiva ou fez o diagnóstico durante o pré-natal, essa mãe ela não vai poder amamentar seu filho de maneira alguma durante o puerpério. Cada vez a gente escuta de pessoas mais jovens iniciando a vida sexual. Isso pode ser um indício de que teremos pacientes mais jovens no decorrer do tempo? Isso é uma nova, vamos dizer assim, situação que está ocorrendo. A gente tem sempre uma aula que a gente dá, e eu tive que alterar ela um pouquinho, porque de 2015, 2016 para cá, a gente teve uma mudança um pouco no perfil do paciente. Hoje o perfil dos pacientes portadores ou que fazem o diagnóstico de HIV são pacientes parecidos com o que a gente tinha lá no início da doença.
ou seja, pacientes jovens, pacientes homossexuais ou bissexuais, que simplesmente ou não estão fazendo uso do preservativo, que ainda continua sendo o método eficaz para a prevenção da doença, 100% eficaz, ou pelo avanço do tratamento simplesmente acham que é uma doença crônica, eu vou ter tratamento, eu vou viver igual, e estão abandonando, né, as medidas preventivas. Então hoje o perfil do nosso paciente geralmente são pacientes bem jovens eu digo 16, 18, 20 anos, 22, 24, e homo ou bissexuais, que é uma característica. E também a gente também estamos falando fora do ar, uma doença totalmente evitável, que de repente, por mais que tu tenha essas situações que falei, uma doença hoje muito bem tratada, com uma qualidade de vida boa dos pacientes, mas que tu vai ficar crônico, tu vai ficar com uma doença pro resto da tua vida, com aquele estigma. A gente sabe que isso, infelizmente, em 40 anos não mudou. O estigma de ser HIV, o preconceito ainda existe. Então, hoje a gente tem esse perfil desse paciente, e não só aqui em Erechim, no Brasil, na América Latina, na Europa, né? Eu estava lendo esses dias a Argentina, o Peru, a Colômbia, todos esses países estão notando também essa mudança um pouco do perfil dos pacientes. Alguns anos atrás, quando se falava de um paciente com AIDS, o tratamento ele era um pouco difícil. Hoje esse tratamento ele está mais aceitável? Como é que está essa questão? Eu sou velho, vamos dizer assim, na parte do tratamento. Eu, quando vim para Erechim há 25 anos atrás, o coquetel que eu usava para os pacientes, que era o que a gente usava para os pacientes, era uma média de 10, 12, 15 comprimidos. Tá. E às vezes tu tratando algumas outras doenças associadas ao HIV, às vezes a pessoa tinha lá 18 comprimidos por dia. Hoje o coquetel padrão que a gente usa para os pacientes novos ou pacientes antigos que a gente tem a oportunidade de trocar a medicação é apenas 2 comprimidos. Aqueles efeitos colaterais que a gente via muito nos pacientes antigos, nos velhos tratamentos, praticamente não existe. Então hoje um tratamento de uma pessoa que tem o HIV/AIDS, ela é muito simples, são 2 comprimidos ao dia, uma vez ao dia, e muitas vezes é menos, vamos dizer assim, comprimidos e mais fácil do que tu tratar uma diabetes ou tratar até mesmo uma hipertensão um pouco mais grave. Então hoje não tem como tu aceitar um paciente e dizer que está difícil tratar. Acho que hoje o que vale mesmo é a pessoa ter a consciência, né, de fazer o tratamento e saber que o tratamento de maneira correta vai lhe dar uma qualidade de vida e uma sobrevida normal como qualquer outra pessoa. Pois é, e essa sobrevida quer dizer que a pessoa ela pode de repente morrer por uma outra doença, mas não de AIDS. Exatamente. Hoje se a gente pegar a informação quando ela chega para nós ali no setor, todo paciente que tem HIV, que morra de uma situação ou outra, passa por nós aí. E se a gente fizer um levantamento dos atestados de óbito dos pacientes que morreram com HIV, eu até trouxe o número de nós tivemos 34 óbitos de 2011 até 2021. Se a gente pegar esses 34, eu tenho certeza que 25 ou 26 não eram causa de HIV. Sim. Então são pessoas que, como estão sobrevivendo mais, estão tendo uma sobrevida maior, está aparecendo as doenças crônicas, como qualquer outra pessoa. É o câncer de mama, é o câncer de próstata, é a insuficiência cardíaca, é o infarto, é a doença renal crônica, a gente teve casos de atropelamento, de acidentes de trânsito. Então, na realidade, hoje o paciente HIV, ele morrer pela doença HIV é muito difícil. Desde que, claro, ele faça o tratamento adequado. Então, hoje as doenças crônicas que a gente tem no nosso dia a dia, em paciente HIV ou não, são a maior causa de óbito dos nossos pacientes. Até pouco tempo se escutava falar que o paciente com AIDS ele tinha o sistema imunológico um pouco mais sensível. Tivemos também a Covid que preocupou. E agora, a gente continua dizendo que esse paciente tem o sistema imunológico mais sensível? Eu acho que é bom a gente explicar assim, o avanço do tratamento, ele fez a pessoa recuperar, vamos usar esse termo, em parte, o seu sistema imunológico.
A gente tem que ter ciência que todo paciente HIV, ele não é um paciente que tem o sistema imunológico normal como outra pessoa que não tem. Certo. Mas o tratamento aumentou em 60%, 70%, 80% essa capacidade do organismo de resistir às infecções. Que no passado a maior causa de morte dos HIVs não era claro o HIV, mas eram as doenças oportunísticas que a gente chamava, que atacavam esse sistema imunológico pobre da pessoa e levava ao óbito. Hoje, com os novos tratamentos, a gente recuperou 70%, 80%, até quase 90% do sistema imunológico da pessoa. Então, hoje, essas doenças oportunísticas em pacientes HIV positivos, certamente eles não levam a óbito mais. Sim. Então, o tratamento ele é fundamental para tu conseguir fazer a pessoa ter uma sobrevida maior. E tu me perguntasse se o sistema deles é igual? Não, o imunológico não é igual, mas está muito mais acentuado, melhorado do que a gente tinha há 8, 10, 15 anos atrás. O paciente com AIDS pode doar sangue? Não. Mesmo que ele tenha uma carga viral indetectável, que é o que a gente preconiza em todo o tratamento do paciente HIV, ele não pode ser doador de sangue. A grande novidade que a gente tem em relação ao HIV é de 2, 3 anos para cá, o Ministério da Saúde colocou no seu protocolo de tratamento que o paciente HIV positivo, que tem a carga viral indetectável, ou seja, tem uma quantidade muito baixa de vírus, por mais de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele não seria mais transmissor da doença pela relação sexual. Então isso mudou, hoje eu que sou mais antigo, uma visão que me deixou meio em dúvida algumas coisas, mas está escrito no protocolo, os estudos mostraram isso. A mãe que é portadora do vírus e tem carga indetectável, ela não pode aleitar, mesmo que ela tenha carga, o aleitamento não é liberado mesmo com carga indetectável. Então é meio dúbio, meio confuso parece. Sim. Mas está escrito ali que o paciente hoje HIV com carga indetectável por mais de 1 ano, 2, e que segue o tratamento, ele não é transmissor da doença. Então também é um avanço significativo, né? Verdade. Mas eu acho que mesmo com essa boa notícia, o uso do preservativo ele é fundamental. Eu não recomendo aos meus pacientes, mesmo que esteja lá escrito. Claro que uma vez ou outra esqueci, acontece, né? Mas assim, na maioria das relações, mantém, já que tu usou tanto tempo, mantém o uso, continue com o uso do preservativo, que a segurança acho que ela é muito maior ainda. Até porque tem outras doenças sexualmente transmissíveis que pode de repente agravar essa doença, porque né? sempre quando a gente fala em preservativo, parece que a gente está direcionando a AIDS. E na realidade o preservativo até ele é um contraceptivo, né? Até evita a gravidez. Sim. Mas todas, tu colasse com muito correto, as outras DST que a gente tem, sífilis, hepatite B, a própria hepatite C, as outras DST, com o uso preservativo tu evita tudo, né? Então não tem por que não usar. Doutor, quantos casos mensais são apresentados aqui em Erechim? Nós temos assim, como eu falei no início, nós temos uma média esse ano de uns 30 casos novos, né? Sim. Novos, o que a gente quer dizer? Pacientes que até então não sabiam que eram portadores e que fizeram o diagnóstico. E existe o que a gente chama as transferências, né? Então a gente... pacientes que começam o tratamento aqui pedem uma transferência para uma outra cidade, vão se mudar. E ao contrário, pacientes que vêm de outros estados ou de outros municípios e que vêm se instalar em Erechim e seguem um acompanhamento aqui. Nós estamos mais ou menos esse ano com uma média de uns 40, 45 casos, mas com as transferências junto daí. A nossa média sempre foi 1 ou 2 casos novos por mês. Esse ano que aumentou um pouquinho, que a gente chegou quase a 3 casos por mês, né, que deu essa média um pouco mais alta daí. Hoje a gente tem no nosso serviço do SAI, ali junto ao ambulatório de infectologia ali da prefeitura, a gente é uma referência para toda a 11ª coordenadoria, então todos os municípios da 11ª, mais Nonoá e Entre Rios do Sul, podem fazer o tratamento com nós. Então, juntando todos esses municípios e mais o pessoal que foi transferido, hoje a gente tem aproximadamente 560 pacientes que fazem o tratamento conosco. Com tanto avanço da medicina e pesquisas e estudos em andamento, ainda não se achou a cura para essa doença, mas existem estudos avançados para isso?
O primeiro caso de HIV/AIDS nos Estados Unidos em 1981. Então nós estamos praticamente há 40 anos, né, falando de HIV. E até o momento não tem vacinas. Hoje tu sabe que com acesso à internet os pacientes sabem tudo, né? Mais do que os médicos. Então eles leem muitas coisas assim que, tem um estudo tal e tal. Eu às vezes sou meio, assim, não quero desanimá-los, mas eu tenho que ser honesto com eles, né? Que na realidade uma vacina para o HIV, para a gente conseguir colocar ela no mercado, vai demorar anos se surgir, né? Existem inúmeras vacinas que foram testadas, que chegaram até uma fase do 3, 4 e falharam bem na última fase. Então tem que começar tudo do início. Qual é o problema? O vírus do HIV ele tem uma capacidade de mutação, ou seja, de sofrer transformações muito grande. Então quando tu vai fazendo uma vacina, tu vai acompanhando as mutações, mas às vezes escapa alguma mutação e isso lá na frente vai dificultar a eficácia. Então na realidade é uma doença que eu sempre digo para eles, não tem cura, mas hoje nós temos um tratamento que numa certa medida é igual a diabetes e vamos dizer assim, as mais comuns de pressão alta. Eu vou controlar a doença, eu vou viver até meus 70, 80 anos tomando remédio. Quem é diabético, quem é hipertenso, tem a doença, mas controla com o remédio. Sim. O HIV é exatamente a mesma coisa, ele vai controlar a doença com a medicação. Mas falar numa cura, assim, eu acho ainda meio precoce, eu acho que não tem assim uma perspectiva, pelo menos nessa década, de ter alguma vacina assim milagrosa ou que esteja lá. Eu sempre digo, de repente tem alguém escondido fazendo que vai... Mas eu acho muito difícil. Eu acho que ainda a gente vai ter que conviver e aprender a trabalhar melhor a parte de tratamento, da pessoa estar ciente que o tratamento no momento ainda é a única maneira de controlar a doença. Aqui em Erechim nós temos uma equipe multidisciplinar pronta para atender pacientes que chegam com esse problema e também os remédios são pontuais para quem tem o problema. Na realidade a gente tem um combo que a gente chama quando chega um paciente HIV, mesmo ele sendo de outro município, da gente oferecer a consulta médica comigo, certo. Nós temos um nutricionista e nós temos também uma psicóloga. Por quê? Porque a gente olhou nesses anos todos a necessidade de algumas pessoas. Eu sempre digo que assim, a gente tem vários tipos de paciente. Então nós temos o paciente que não é uma surpresa, às vezes quando tu dá o diagnóstico para ele de HIV. Por quê? Porque ele já tem uma vida um pouco desregrada, então ele sabe que correu o risco, então, né? E tem pessoas, às vezes, gente do interior, pessoas que moram às vezes na agricultura, que nunca imaginaram que iam adquirir. Então ali tem dúvidas desde o que eu posso comer, como é que eu vou lidar com isso, o que meus vizinhos vão dizer. Então a gente achou bom a gente ter essas três situações, né? O médico, o psicólogo e a nutricionista. E junto com isso a gente, claro, tem o tratamento. Como o tratamento ele é universal, ele é, vamos dizer assim, um protocolo que é feito pelo Ministério, se eu for me tratar em São Paulo, no Pará, no Nordeste ou aqui em Erechim, o tratamento, a princípio, ele é o mesmo, né? Algumas situações que tem como toda regra tem exceções, algumas exceções em gestante, em paciente com tuberculose, que tu vai mudar um pouquinho o coquetel. Mas na maioria das vezes, 95% dos casos, é o que eu te falei. São 2 comprimidos e esse é o tratamento que vai fazer. Doutor, então, para a gente encerrar, o melhor tratamento ainda é a prevenção. A prevenção, exatamente. Eu sempre insisto, estou há décadas falando isso, é uma doença totalmente evitável com o simples uso do preservativo. Acho que o que a gente tem que fazer é o quê? Estimular os jovens a usarem o preservativo. Eu sempre digo lá no passado, quem usava o preservativo no bolso tinha fama, né, de ser isso, ser aquilo. E depois se entrou de novo, vamos dizer assim, na rotina de ter o preservativo na carteira. E agora parece que se perdeu tudo isso de novo. Então eu acho que mais do que nunca a nossa juventude tem que prestar atenção, tem que saber que o simples uso do preservativo numa relação, tu tem a chance de evitar a doença. E as outras DST ou até mesmo uma gravidez. Então hoje a prevenção é o primeiro passo
para tu não chegar numa situação de ter que se tratar, lembrando uma doença o resto da vida, com remédio o resto da vida, lá às vezes com 18, 19 anos, começar a tomar remédio, né? Uma coisa que geralmente a gente espera que seja lá para os 50, 60 anos, mas às vezes com 18, 19 anos tu já tem que ter os remédios do lado da cama ali e tem que tomar, então por uma coisa evitável. Então prevenção é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. Obrigada, doutor, pelas suas orientações. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço e ficamos sempre à disposição de vocês aí. Obrigada.